Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, segundo vídeo do canal, o primeiro vídeo estava meio exaltado e acabei falando certas coisas que após um tempo de pensamento, não que eu não concorde, ainda penso mesmo, mas eu poderia ter usado outras palavras. Esse é o ruim de se fazer vídeo enquanto você tá bravo, né? Mas enfim, hoje eu vim tratar de outro assunto que eu tenho visto muito nas redes, no YouTube, no Facebook, no Twitter, o que mais? Em várias redes sociais, que eu tenho visto muito certas pessoas da dita direita criticando as ações do nosso presidente, criticando ações do filho dele, né, o Flávio. E o que eu tenho a dizer são algumas coisas ligadas a isso, exatamente isso, como eu disse. A primeira delas é observando um ponto que ele é muito interessante nessa questão, que é por que durante 16 anos nós não tivemos uma manifestação expressiva por parte dessas pessoas que estão hoje criticando o nosso presidente. Essas pessoas ditas de direita, certo? Que estão somente criticando o presidente e não demonstrando ao próximo, demonstrando àquela pessoa de esquerda que não sabe por que é de esquerda, que não procura saber de onde vêm os pensamentos dela, porque não mostram o que ele tem feito de bom e mostram o que não chega a ser um quinto do que é ruim para essas pessoas e para as outras também que apoiam. Eles mostram uma coisa que não chega a um quinto de ser ruim. Por exemplo, como que eu posso explicar esse um quinto? Não comparado ao que há de bom já feito durante esses 10 meses de governo, praticamente 10 meses de governo. Eu achei que era setembro ainda, só que agora eu vi dia 2. Tô meio confuso. Mas eles não estão falando tanto sobre as coisas boas feitas durante esses 10 meses de governo, mas sim das coisas ruins que não equivalem a um quinto das coisas boas feitas até agora. E nem acho que seja algo considerado ruim, porque o que pode ser ruim ou não é muito relativo nesse caso, né? Augusto Aras foi uma decisão ruim. A gente não sabe ainda, galera. A gente não sabe como que ele vai se portar nos próximos 2 anos. A gente não sabe. Você tem poder de evidência? Não. Você é um viajante no tempo? Não. Ninguém. Não dá pra saber. É uma característica física, material. É uma característica física. A gente saber ou não. Não é um conhecimento que se adquire. Mas que ele é desse jeito, assim, assim, assim. Mas galera, não é todo mundo que concorda 100% com a gente. Vocês não pensam isso? Que é como o professor Olavo de Carvalho disse, né? Que com os amigos eu tenho divergência de opiniões. Com os inimigos eu tenho luta pela sobrevivência. É o que ele disse. Eu não vou entrar em aspectos mais profundos sobre o pensamento do professor. Mas
é só para vocês refletirem um pouco. Pelo menos nisso. Numa simples frase. Mas é como eu disse. Nos últimos 16 anos não houveram manifestações expressivas enquanto havia o tempo. Enquanto havia a chance. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Que essa direita, vamos dizer assim, esperou 16 anos o PT, a esquerda, o pessoal PT, a esquerda em geral, ferrar com o Brasil em 16 anos. E só em 2016, que seriam 14 anos, né? Mas ainda eu tô contando com o Temer, né? Esses 16 anos. Mas só em 2016 a presidente deles caíram. Só em 2013 começaram manifestações expressivas. Onde estavam essas pessoas nos últimos anos? Eu pergunto, será que elas estavam com o cinto solto, o cinto afrouxado? E estava aproveitando o tal bom momento que o país estava passando na época? Que não foi por causa do governo do Lula? Muito pelo contrário? Será que ninguém fez nada justamente porque estava aproveitando da vida que tinha nos últimos anos? E agora, quando a gente de uma vez coloca um presidente conservador, ao invés de vocês apoiarem, mostrarem a infinidade de coisas boas que o governo já fez até agora, vocês preferem defender uma coisa subjetiva, que é lava-toga, não é? A gente não tem militância organizada pra... Eu tô falando dos bolsonaristas, que estão sempre com o Bolsonaro. Nem a gente tem uma militância organizada suficientemente pra... como que eu posso dizer? Manter o presidente na presidência da república. E vocês que estão criticando acham que a militância de vocês é organizada e forte o suficiente para tirar um ministro do STF? Vocês já imaginaram, já pensaram nessa hipótese? Que nem a gente que tá sempre com o Bolsonaro, nem nós somos organizados suficientemente para segurar ele daqui nos próximos 3 anos. Vai ser uma coisa, vai ser muito difícil a gente conseguir isso, porque a gente vai precisar se organizar. E vocês que estão criticando e falando, eu não passo pano, não é questão de passar pano. A gente tem que ser maduro o suficiente para pensar nisso. Que o que está em jogo não é só o nosso futuro. Muito menos o de vocês que são adultos. Daqui uns anos, quem vai tá passando perrengue por conta de tudo isso vão ser os seus filhos. Eu não falo por mim, porque na verdade eu não me importo. Eu tô aqui na Terra por algum motivo e vocês sabem como é que é. É o meu pensamento, não vou explicar ele agora. Mas a gente tem que pensar no futuro dos seus filhos. Que essa decisão equivocada pode sim minar o governo. O resto da confiança que o Congresso ainda tem com o governo, que o Supremo ainda tem com o governo, o resto dessa confiança que eles ainda têm no presidente, certo?
Porque se o presidente perder a confiança deles por conta de vocês e da gente também, do lado de cá, do lado de cá da direita, eu tô falando, da militância bolsonarista, que nem é organizada. Se eles perderem a confiança no presidente por conta disso, vocês acham que eles já estão atrasando muito projeto, que eles já estão vetando muito, derrubando muito veto, que seria importante para a população? Vocês acham que eles estão fazendo muito isso agora? Agora imagine só se o Bolsonaro falar um A sobre o STF ou o Congresso. Vai ser muito pior. Você acha que eles estarem tentando no STF soltar aquele tanto de bandidos? Você acha que isso já é um absurdo? Eu também acho. Mas espere só quando eles ficarem de saco cheio de vocês. Espere só quando eles ficarem de saco cheio de vocês e consequentemente do nosso presidente. E se ele falar, vai ser muito pior. Muito pior. Vocês acham que eles não têm escrúpulos? Eu acho que vocês ainda não viram o resto. Enfim. A gente tem que apoiar o nosso presidente. Eu não tô falando, que vocês nesses últimos 16 anos não fizeram nada. A gente daqui também não fez. Eu, em 2002, eu tava nascendo, pô. Mas a gente daqui do lado de cá, da militância bolsonarista, desorganizada, né? Desorganizada, inorganizada não existe. Desorganizada, do lado de cá, da direita, a gente também não agiu nos últimos anos. Mas não significa que não devia. Nos últimos anos até 2013. Não vou ser hipócrita. A gente não tem que passar pano pra ninguém. Mas eu, Bruno, pra quem não sabe meu nome, eu, Bruno, sabe quando eu vou deixar de apoiar o presidente? Quando ele saquear a Petrobras, bilhões, saquear o BNDES, saquear o BNDES, saquear a União em 1 trilhão para financiar ditaduras, e quando ele tirar 500 bi para dar para empresários amigos. Quando ele der dinheiro, esse tanto de dinheiro para empresários amigos, saquear todas as nossas estatais e jogar a gente num buraco, quando ele fizer isso, cara, só assim ele vai perder meu apoio. Até lá ele ainda vai ter, tá? Porque é uma falta de proporcionalidade imensa vocês ficarem só criticando. Ai, ele fez algo ruim. Ele tá errado. Vocês não sabem o que se passa lá dentro. Vocês não sabem. Eu não sei. Ninguém sabe. Quem sabe, só o presidente e Deus sabe. E a família dele, consequentemente, né? Mas só. Você não, nem eu. Então cala a boca. E vai apoiar. Não ficar querendo dar uma de moderado, de nossa, como... Não, eu sou totalmente... como que eu posso dizer? Sou totalmente sensato. A gente tem que ser sensato. Desde quando isso é sensatez?
Desde quando? Agora, você tentar tá certo e acabar minando a única chance que a gente teve de ter um presidente conservador, que, como o professor Olavo disse, que nos últimos 70 anos, 60 anos, a gente não conseguiu ter. A gente precisou esperar tudo isso para ter. Com esquerda enchendo o nosso saco, putaria pras crianças na escola, com putaria na rua, a putaria geral, com toda essa desmoralização. A gente precisou esperar esse tempo todo. Na primeira chance que a gente teve, a gente já se rebelou, vamos dizer assim. Já pensou fora da caixa o que a gente tá aceitando, né? Ó a merda. Aí na primeira chance que a gente tem, vocês preferem falar que são sensatos, sem ter sensatez nenhuma, porque quem é sensato, antes de mais nada, ele avalia a situação. Antes de mais nada. Aí ele toma uma decisão. Ele não fala que não. Sensatez não é isenção. Não é isentismo. Sensatez não é isentismo. Senão, sei lá, Paulo Maluf é sensato demais. Tô muito concentrado. Senão Paulo Maluf é muito sensato, cara. Senão nossa, Marina Silva, muito sensato. Viu como é que ela pensa? Tem que ter plebiscito, que aí a maioria escolhe o que quer. Eu acho que plebiscito nunca ia funcionar. Porque o pensamento, a opinião, não é a ideologia esquerdista. Certos pensamentos de opiniões esquerdistas, elas são tão incrustadas na cultura brasileira que certas pessoas não sabem por que eles pensam daquele jeito. Simplesmente pensam daquela forma. Então, se vier um plebiscito, por exemplo, de aborto, as pessoas, a maioria vai votar que prefere que sim. Porque ninguém sabe, ninguém tem uma unidade de opinião baseada em algo. Todo mundo tem uma opinião comum que foi pregado durante anos pela esquerda. Mas enfim, não tô falando só disso também. Parem de criticar e vamos começar a agir. Isentismo não é sensatez. Sensatez é você falar como é que tá a situação. Tá assim, assim, assim. A gente precisa disso. O que a gente pode fazer? A gente tem força para fazer o quê? Isso. Eu vou tá seguindo minha opinião? Talvez não. Mas se tem uma parte muito, vamos dizer assim, importante, se tem algo muito importante na direita, é óbvio que ninguém tem que abandonar suas opiniões, mas tem algo que é muito importante na direita, é ter maturidade para aceitar mudar de opinião pelo menos por um momento. Ter maturidade e humildade suficiente para isso. Diferente da esquerda, que são um bando de mongol. São um bando de mongol infantil. Entendeu? É isso que a gente precisa. Aceitar perder um pouco do orgulho. Não querer estar sempre certo. Mas agir pelo que é certo.
E o que é certo agora? Que a gente precisa se juntar para apoiar o presidente. Se fosse eu vou criticar e eu avisei antes de votar que se fizesse merda eu ia criticar. Que merda que o cara tá fazendo, gente? Que merda que o cara tá fazendo? Vai lá o Flávio Bolsonaro e vota pela lava-toga pra vocês verem. O que acontece? Aí que o STF vai soltar todo mundo. Ah, mas Flávio foi pedir pro Gilmar Mendes, não sei o que. Gente, vocês têm que pensar o seguinte. Eu tava vendo um vídeo do Paulo Guedes. Que democracia é assim, cara. Às vezes, um poder interfere demais no outro, aí um poder não quer o que o outro poder quer, e aí nessa ele fala o quê? Que o Ministério Público às vezes comete certos abusos, não sei o quê. Porque o Ministério Público é justamente composto por pessoas, por seres humanos. Ninguém lá é perfeito, então existe sim abuso. Eu não vou falar que é sempre, mas existe sim. Não vou falar que o Flávio tá certo nem errado, porque eu não sei o motivo por trás. O que vale é a intenção, não é o ato. Vocês têm que pensar isso. Às vezes a intenção dele nem foi esconder alguma coisa. Às vezes a intenção dele foi outra. O que vale é a intenção, não é o ato. O ato é o ato, mas o que vale é a intenção. É como o cara que foi invadir o sítio e tomou 2 tirambaços de uma menina. Qual que foi o ato? O ato foi ele entrar. Mas o que valeu pra menina se defender? Não foi só o ato. Foi principalmente a intenção. Principalmente a intenção. Porque ela não sabia a intenção. Mas se você invade uma casa, a gente já pode imaginar essa intenção. Agora, o Flávio ter conversado com Gilmar Mendes não significa nada. Gilmar Mendes é um lixo, é um bosta. Mas a gente não sabe das intenções. E é outra falta de proporcionalidade, gente. Se vocês pensam assim, que não tem que passar a mão na cabeça, também acho que não. Mas aí é como eu penso, vocês esquecem por um momento do que aconteceu nos últimos 16 anos, criticam o presidente que não tem nada a ver por causa do filho dele, sendo que vocês nem sabem o que aconteceu ainda, não sabem as intenções dele, estão vivendo de especulações, certo? E querendo estar certos. Mas não é assim que a banda toca. Não é assim. Opinião pública não vale de nada se ela não serve para nada, se ela não é útil. Se não é útil para eles, inclusive. Como eu tava dizendo, a gente não sabe as intenções. E eu ia dizer outra coisa que eu esqueci. A falta de proporcionalidade. Você esquecem por um momento que aconteceu durante não 16 anos, muito mais do que isso. No Brasil, vocês esquecem por um momento por conta de um problema pequeno que não, apesar de ter alguma ligação com o presidente, não tem nada a ver com o presidente. Entendeu?
É como um cara estuprou e matou uma mulher. Aí a polícia vai atrás de um ladrão de pão. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Vocês têm que apoiar o presidente. Foi para isso que vocês também colocaram ele lá. Porque é a nossa única chance. E a gente precisa de vocês junto com a gente aqui, do lado bolsonarista. E não com esse isentismo. Porque não é sensato. Isso é o que a esquerda quer. É isso que a esquerda quer. Quer que vocês achem que estão certos. Todo esquerdista acha que está certo, não é? Mas não. Não. De jeito nenhum. Enfim, galera. É isso que eu tinha pra falar. O vídeo ficou bem longo. E apoiem o presidente, pelo amor de Deus. Que a gente precisa de vocês do lado de cá. A gente precisa se organizar. Precisa aproveitar o momento que a gente tem. E quando agora passou um tanto de projeto, caducou um tanto de MP já. Inclusive parece que caiu aquela MP da carteirinha de estudante, da Uni, não sei o que. Galera, quando voltar, porque ano que vem o Eduardo Bolsonaro já falou que vai fazer outra MP. Quando voltar a MP, a gente precisa apoiar. Porque a Previdência já vai ter passado, tudo isso. Esquece lava-toga. Lava-toga talvez no próximo mandato. Tem tempo ainda, gente. Tem tempo ainda. Tem 10 meses que o cara entrou. Vocês têm o cérebro de um ameba, né? Pelo amor de Deus. Aí quando voltar essa MP da carteirinha de estudante da Uni, a gente tem que se organizar e apoiar. É essas medidas que a gente tem que apoiar. As grandes já estão passando. Graças a Deus. Falta a reforma tributária ainda. Mas a gente vai conseguir também. A gente apoia. E vai ser boa. Deus ajude que sim. Mas são as pequenas medidas que vão mudar de verdade. Essas medidas que atacam justamente o reduto da esquerda no Brasil. Tá certo? Quando voltar, vamos se juntar para apoiar. Não vamos ficar focando em coisa que não é para focar agora. Não é para focar nisso agora. Isso já se tornou uma espécie de dissonância cognitiva. Porque aí a gente fica só focado nisso enquanto está acontecendo outras coisas muito mais importantes. Que a gente tem muito mais chance de vencer ou de ser derrotados caso a gente não apoie essas mudanças. Tem coisa muito mais importante. O Brasil tá andando, graças a Deus. E vocês têm que focar nisso. Tá certo? É isso daí. Eu ia terminar, mas faltaram algumas considerações. E é isso daí. Se você gostou, se inscreva. Não vou ficar pedindo também. Só se inscreva pra, caso você gostar, quiser ouvir mais opiniões, que agora não é uma opinião só, é uma reflexão durante esses dias. E é o segundo vídeo, né? E muito obrigado por assistirem. E pensem bem, a gente precisa de vocês desse lado, apoiando o presidente junto com a gente. Não interessa a divergência de opiniões, tá certo? Isso sempre vai ter, mas vamos deixar o orgulho de lado e vamos apoiar o que é certo, ser realmente sensato. E esquecer o que é pequeno. O que é pequeno, que atrapalha, vamos esquecer.
Agora, mudanças pequenas, mudanças grandes, para melhor, a gente tem que apoiar sempre incondicionalmente. E eu só vou deixar de apoiar o Bolsonaro quando ele for um Lula. Muito obrigado.